Bom, para quem não me conhece, meu nome é Daniel, sou pastor da Igreja Batista da Lagoinha, filho do pastor Sandro. Meu pai não pôde estar aqui essa noite. Sou líder do ministério do WR1, também sou professor do Seminário Carisma. E queria compartilhar com vocês uma palavra breve nessa noite. Espero que Deus possa ministrar o seu coração, falar ao seu coração. Quantos aqui têm sonhos que gostariam de viver e de experimentar? Levanta a sua mão e vê se você tem sonhos. Quantos aqui sabem também que no coração de Deus existe um sonho? Lá no livro de Timóteo vai dizer assim que o sonho de Deus é que todos sejam salvos, que nenhum só pereça. Depois lá no livro de Coríntios vai dizer assim que nós somos cooperadores de Deus em uma missão. Ou seja, Deus ele tem uma missão que Ele confiou a mim, Ele confiou a você. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos cooperadores de Deus. Obviamente Deus poderia escolher anjos para executar a sua missão, Deus poderia realizar a sua missão de outras formas, mas Deus escolheu a mim e a você e nos chama de colaboradores de Deus. E como que nós podemos realizar essa missão de Deus, esse sonho de Deus? Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 4. Tiago está logo depois do livro de Hebreus, é um livro que tem apenas 5 capítulos. Eu quero te encorajar depois a ler todo esse livro na sua casa. Eu tenho meditado muito em cima do livro de Tiago, Deus tem falado muito ao meu coração. Basicamente 5 capítulos no livro de Tiago. No primeiro capítulo, Tiago vai dizer, basicamente, vou te dar um resumo do livro de Tiago, lá depois do livro de Hebreus, enquanto você abre em Tiago, capítulo 4. No primeiro capítulo do livro de Tiago, Tiago vai dizer assim, olha, vocês devem ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Primeiro capítulo de Tiago. Ou seja, colocar a palavra em prática. Talvez você já escutou esse versículo, já leu essa passagem. Mas qual é, de fato, a palavra que nós precisamos colocar em prática? O que é que nós devemos praticar? Tiago vai continuar dizendo no primeiro capítulo que a verdadeira religião é cuidar das pessoas, é amparar ao órfão, à viúva, cuidar daqueles que estão à nossa volta. Essa é a verdadeira religião. Depois em Tiago, no capítulo 2, Tiago vai dizer assim que a fé sem obras ela é morta, que não adianta nada você ter fé se você não tem obras. Que as obras são igualmente importantes, que fé e obras caminham junto. Depois em Tiago, no capítulo 3, Tiago vai dizer assim, olha, como é que pode, Tiago está escrevendo para a igreja, então Tiago fala sobre a importância das obras, da importância que a fé sem obras ela é morta, e depois ele fala no capítulo 3, falou como é que pode dentro da igreja, dentro da nossa família da fé, termos pessoas que com a mesma boca que elas bendizem ao Senhor e cantam ao Senhor e adoram ao Senhor, com essa mesma boca elas amaldiçoam as pessoas. Elas amaldiçoam os que estão à sua volta, elas não abençoam as pessoas, elas não profetizam para aqueles que estão à sua volta. E aí nós chegamos no capítulo 4, no final do capítulo 4, Tiago vai dizer, no versículo 17, Tiago 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso ele está pecando. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso ele está pecando. Às vezes a gente dentro da igreja acha que o pecado é só aquelas coisas que dão escândalo. A corrupção, a imoralidade, o adultério, a mentira, a fofoca. Mas aqui Tiago vai dizer que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, ele está pecando. Lembrando, Tiago no capítulo 1 vai dizer que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Isso deveria nos levar a uma outra reflexão que é, o que é então fazer o bem? Qual é a palavra que eu preciso praticar? Porque eu tenho certeza que ninguém aqui quer estar em pecado. Qual é a palavra que eu devo praticar? Qual é o bem que eu devo fazer? E a gente acha a resposta disso lá no livro de Marcos,
capítulo 12, versículo 28, se você quiser abrir a sua Bíblia lá. Quando Jesus está conversando com o escriba, ele pergunta a Jesus, fala, olha, qual é o maior mandamento de todos? E Jesus responde a essa pessoa, fala, olha, você deverá amar o Senhor teu Deus, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é esse, ama o seu próximo como a ti mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. Amar a Deus e amar ao próximo é o nosso principal mandamento. Ou seja, a palavra que nós devemos praticar é a palavra do amor. O bem que nós devemos fazer é o bem do amor. Lá em 1 João, o apóstolo João vai dizer que Deus, ele é amor. Que Deus, ele é amor. E aí quando Jesus fala isso, que nós devemos amar ao próximo, lá no livro de Lucas, nessa mesma passagem, essa pessoa continua perguntando a ele, quem então é o meu próximo? Eu gostaria de fazer essa pergunta a você nessa noite. Quem você acha que é o seu próximo? Quem você acha que é o seu próximo? Porque às vezes, erroneamente, nós achamos que o nosso próximo talvez seja a nossa família, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos tios, talvez as pessoas da nossa célula. E essas pessoas com certeza são sim os nossos próximos, que devem ser alvos do amor de Deus. Mas Jesus vai responder com uma parábola que ele diz, olha, certa vez tinha um homem que estava a caminho de Jericó. E esse homem caiu nas mãos dos assaltantes. Ele foi roubado, ele foi maltratado, ele foi espancado e ele estava semi-morto. Aí passou o levita, foi pelo outro lado da rua, passou o sacerdote, ele foi pelo outro lado da rua, e aí passou, então, o samaritano, a parábola do bom samaritano, que não o conhecia, e pegou essa pessoa que tinha caído na mão dos assaltantes e cuidou dela, enfaixou ela, levou ela pro hotel, pagou as contas dela. Parece o samaritano, ele não conhecia essa pessoa, não tinha nenhum vínculo familiar, religioso, talvez nem eram da mesma cidade, não moravam no mesmo bairro, no mesmo prédio. Mas Jesus vai dizer que essas pessoas são o nosso próximo. Pessoas que, de acordo com essa parábola, caíram na mão do assaltante. Agora, eu não sei se você já parou para pensar nessa parábola do livro de Lucas. Jesus vai dizer assim que essa pessoa foi roubada, que ela foi espancada e que ela estava semi-morto, praticamente morto. Agora, quem que veio para nos matar, para roubar aquilo que nos pertence e para nos destruir ou nos espancar? O inimigo, Satanás. Na Bíblia vai falar, Jesus vai dizer, o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Ou seja, o nosso próximo, além das pessoas que estão à nossa volta, são as pessoas que têm sido atacadas pelo inimigo. Que o inimigo tem roubado, que o inimigo tem destruído, que o inimigo tem espancado ou tentado roubar a vida dessas pessoas. Que nós temos a oportunidade de ser um veículo do amor de Deus na vida dessas pessoas. Porque assim como Deus tem uma missão e nós somos colaboradores de Deus nessa missão, o nosso inimigo também tem uma missão, que é a que eu acabei de dizer. E nós, quando somos colaboradores de Deus na missão dele e amamos o nosso próximo, nosso papel é resgatar essas pessoas que têm sido atacadas pelo inimigo à nossa volta, que Deus coloca no nosso caminho. Mas às vezes, obviamente, não sabemos como podemos demonstrar o amor de Deus. O que o bom samaritano fez foi
demonstrar o amor de Deus. Isso é o que eu e você somos chamados para fazer, demonstrar o amor de Deus. E para demonstrar o amor de Deus, primeiramente, eu e você precisamos saber o que é o amor. O que é o amor? E é por causa do nosso tempo, eu não vou ler essa passagem, mas lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente o que é o amor, que o amor ele é paciente, que o amor ele é bondoso, que o amor ele não é egoísta, que o amor ele tudo suporta, ele tudo crê. Quanto de bondade será que existe nas nossas vidas que nos identifica com o amor? Além de tudo isso, o amor ele também é tangível. No próprio livro de Tiago vai dizer, falou, olha, não adianta nada uma pessoa que está passando necessidade vir até você, uma pessoa que está passando fome vir até você e você falar, olha, o Senhor te abençoe, o Senhor te proteja, o Senhor é com você e você não fazer mais nada. Isso não vai resolver a situação dessa pessoa. O amor, ele precisa ser tangível. João 3,16, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, vai dizer, porque Deus amou o mundo que Ele deu, Ele tangibilizou o seu amor. Tamanho amor de Deus pelo mundo que o levou a agir. Mas às vezes o nosso amor é muito na vertical e pouco na horizontal, onde nosso amor pelo próximo não nos leva a essa ação. Nós temos dificuldades de tangibilizar o amor pelo nosso próximo. Às vezes nem sabemos como tangibilizar o amor. Demonstrar o amor de Deus pelas pessoas, para fazer que a nossa fé não seja uma fé só de declarar, mas uma fé também de obras. Que a fé sem obras ela é morta. E no nosso dia a dia nós temos várias oportunidades de demonstrar o amor de Deus, desde que os nossos olhos estejam atentos. Na parábola que Jesus conta, o levita ele tinha um compromisso, ele tinha uma agenda. O sacerdote também tinha uma agenda, também tinha um compromisso. Eu tenho certeza que se eles aparecessem diante de Jesus, eles tinham um bom argumento, um bom motivo para dar a Jesus por que eles não pararam para ajudar essa pessoa. Talvez porque não a conheciam, talvez porque estavam indo ajudar uma outra pessoa, talvez porque estavam atrasadas para a igreja, talvez porque achavam que não tinha nada para dar. Com certeza eles tinham justificativas legítimas. E muitas vezes na nossa vida é assim, nós estamos caminhando em direção a uma situação e Deus coloca situações nos nossos lados e nós não conseguimos enxergar a oportunidade de demonstrar o amor de Deus pelas pessoas que estão à nossa volta, porque nós estamos com pressa, estamos apressados, estamos presos na nossa própria missão, no nosso próprio objetivo, em busca do nosso próprio sonho. Lá onde eu trabalho, lá no Hub Social, todas as pessoas novas quando entram lá, que vêm trabalhar na nossa equipe, eu dou uma Bíblia de presente, com uma dedicatória, porque é uma forma de demonstrar o amor de Deus. Esse ano eu estou muito animado para o Natal, porque eu me casei recentemente, estou morando em um prédio, e no Natal eu já estou comprando Bíblias para dar para todos os moradores do prédio onde eu moro, com uma dedicatória. Forma de demonstrar o amor de Deus. No Ministério do WR1 fazemos cruzadas evangelísticas e distribuímos milhares de rosas pela cidade com cartões e palavras de encorajamento, formas de demonstrar o amor de Deus. Nesse período de pandemia, distribuímos milhares de cestas básicas, formas de demonstrar o amor de Deus. Simplesmente parando, escutando a voz do Senhor e vendo à nossa volta se existem pessoas no caminho, na estrada que estamos passando, que podem ser alvo do amor de Deus, porque o amor, ele precisa ser tangibilizado. O amor precisa ser feito tangível. Não apenas com uma oração, como o Tiago vai dizer, não adianta uma pessoa que está em necessidade de procurar e você simplesmente
orar por essa pessoa. O amor, ele precisa nos levar a agir. E nós somos instruídos a amar. 1 João, capítulo 4. No versículo 7, João vai dizer assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor, ele procede de Deus. Aquele que ama, ele é nascido de Deus e ele conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, ou seja, Deus tangibilizou o seu amor, manifestou o seu amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. O apóstolo João, ele nos instrui a amar. Mas muitas vezes o nosso amor, ele vem com uma agenda. O amor de Deus é um amor incondicional e Deus, ele nos instrui a amar de forma também incondicional. Mas nós temos uma dificuldade muito grande em amar pessoas incondicionalmente. Amamos desde que a pessoa às vezes faça o que a gente quer, faça o que a gente gosta. Amamos desde que faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo outro. Temos uma lista de critérios que a pessoa precisa preencher para ela estar apta a receber o nosso amor. Lembrando que a definição de amor que eu estou usando aqui é lá em 1 Coríntios 13, o amor, ele é bondoso. Ou seja, nós temos uma lista de que a pessoa precisa fazer para nós praticarmos atos de bondade em direção a essa pessoa, para que sejamos bondosos com essa pessoa e que demonstremos o amor de Deus para essa pessoa. Mas lá no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim: mas Deus demonstrou o seu amor. De novo, dizendo que o amor precisa ser demonstrado. Mas Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos ainda pecadores. Ou seja, Deus não tem critérios para que uma pessoa seja ou não alvo do seu amor. Deus quer, como eu falei, comecei dizendo no livro de Timóteo, que todos sejam salvos. E para que as pessoas sejam salvas, elas precisam conhecer a Deus. Para que as pessoas possam conhecer a Deus, nós precisamos colaborar com a missão de Deus e demonstrar o amor, aquele amor que temos recebido de uma forma tangível. Como que pode que a gente venha ao culto e recebe, escutamos a palavra, como o apóstolo, como Tiago vai dizer, falou, nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Nós precisamos amar as pessoas que estão à nossa volta. João vai dizer, com isso saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Precisamos amar as pessoas que estão à nossa volta e sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. O amor, ele precisa ser tangibilizado. E eu oro nessa noite para que Deus possa te mostrar quem é o seu próximo. Quem são as pessoas que Deus tem colocado à sua volta, que você é o principal colaborador de Deus naquele local. Seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sua casa, seja no seu prédio, seja no seu bairro, seja na sua viagem de férias. Deus não tira férias.
Nós, como colaboradores de Deus em uma missão, também não tiramos férias. Precisamos tangibilizar o amor que recebemos. Já vou encerrar, eu queria que vocês colocassem de pé, por favor. Sabe, a nossa vida com Deus, muitas vezes, a Bíblia vai dizer, em João 7,38, Jesus vai dizer assim: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. A água viva, obviamente, é o próprio Senhor, fluindo através das nossas vidas. O amor de Deus, a bondade de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, a paz de Deus, fluindo através das nossas vidas. Jesus vai dizer: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios. Mas verdade é que muitas vezes a nossa vida, ela se parece muito mais com uma lagoa do que como um rio. De novo, eu quero te encorajar a ler o livro de Tiago, porque Tiago vai dizer isso lá. Quando nós queremos reter, e estamos planejando aquilo que vamos ter daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, e se eu conquistar isso, e se eu conquistar aquilo outro, e temos a nossa própria missão e a nossa própria agenda, e construímos, e quando na nossa vida era para existir um rio, nós transformamos um rio de água viva, que era para fluir através da nossa vida, nós transformamos esse rio em uma lagoa, construímos muros no nosso coração para reter essa água. Reter a água que era para fluir através das nossas vidas, com muros construídos por nós e não por Deus, retemos o rio de Deus nas nossas vidas. E a nossa vida se torna mais parecida com uma lagoa do que como um rio. Mais como uma lagoa do que como um rio. E aí nas nossas vidas então se torna como uma lagoa de água parada. E água parada, eu não sei se você sabe, a água parada dá dengue. E tem muito cristão dando dengue, com água parada, retendo a água, construindo muros em volta dos rios que tem no seu coração para reter a água. Achando que o nosso Deus ele é limitado, que o nosso Deus não é infinito, que o nosso Deus não é dono de todo o ouro e toda a prata. Achamos que a economia de Deus é como a nossa economia, uma economia de escassez, que o dinheiro pode acabar, que a provisão pode acabar, que o tempo pode acabar. Deus não está preso no tempo, Deus não está preso nos recursos, Deus não está preso às suas ideias, Deus não está preso naquilo que, nas nossas leis, não, Deus não está preso a nada disso. E às vezes dentro da nossa casa nós construímos muros em vez de pontes. E nos isolamos e fazemos a nossa vida ser mais como uma lagoa do que como um rio. E a nossa lagoa vai acumulando água, e água, e água, e água, e mais água. Até ficar cheio de água parada na nossa vida e você vê que esse não era o objetivo. O objetivo era que através da sua vida fluíssem rios. Fluíssem rios, dar e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, permanentemente estarão sobre os vossos lagartos. Deus não está preso a uma economia de escassez. Precisamos achar formas de tangibilizar o amor de Deus por aqueles que estão à nossa volta, a destruirmos muros que às vezes criamos e deixar que o rio de Deus transborde através das nossas vidas e alcance aqueles que estão ao nosso lado. Independente de estarmos sem tempo, independente de estarmos ocupados demais, eu tenho certeza que todos vocês são muito ocupados. Todos nós somos muito ocupados. Mas às vezes tem uma pessoa, quando estamos na estrada para Jericó, ao nosso lado, que Deus colocou lá por um propósito.
Porque Deus não faz nada por acaso. Com o propósito de você ser um agente de transformação na vida dessa pessoa e demonstrar o amor de Deus, para que através da sua vida possam fluir rios de água viva para essa pessoa. Ser um canal do amor de Deus. Quero te convidar a fechar os seus olhos e a pensar aí no seu lugar como a sua vida está nesse momento, se você tem parecido mais como uma lagoa ou como um rio. Se a água da sua vida é água parada ou é água que está correndo e correndo. Se você de fato tem atenção com o sonho de Deus, ou que para você só importa os seus objetivos e o seu sonho, o seu Deus é o Deus do eu, e você vive num mundo que é para mim, que é para minha casa, que é para os meus amigos, para a minha família, para o meu trabalho, e não por aqueles que estão à nossa volta. Como o Tiago vai dizer, nós precisamos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está em pecado. Jesus vai dizer, nós precisamos amar ao próximo como a ti mesmo. Quem é o nosso próximo? Aquela pessoa que foi vítima do inimigo e está do nosso lado. Está sendo destruída, bombardeada, maltratada pelo inimigo, e que nós podemos levantar essa pessoa com a palavra de fé, com a palavra de ânimo, com um ato de bondade, com um ato de amor, com um ato de generosidade. Eu oro para que Deus possa fazer na sua vida fluir rios, rios e rios e rios, e que Ele alargue o seu rio cada vez mais. Que possa ser como os maiores rios, com águas fortes. Porque o rio de Deus, ele nunca se seca, nunca se acaba.